Hoje eu estava preparando uma palavra e lembrei de um amigo, né? Um amigo que vocês conhecem, eu não vou dar nomes para não constrangê-lo. Ele precisava ir ao cemitério de Taguatinga e não sabia onde era o cemitério de Taguatinga. E ele pôs no Waze, né? Pesquisou lá no Waze. E aí quando chegou lá no cemitério, a mulher do Waze diz: você chegou ao seu destino. Bom, ele ficou chateado com a mulher, né? Mas não tinha jeito, ela já tinha profetizado na vida dele. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje eu quero desafiar você a assumir o seu destino. Precisamos entender que não somos vítimas da nossa vida ou das pessoas. Nós somos o autor da nossa história. Você é o autor da sua história. Provérbios capítulo 19 diz que muitos são os planos do homem, do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, você pode até fazer os seus planos, mas quem dá a direção para a sua vida é o Senhor Jesus. Precisamos entender também que podemos não ter muitos sonhos, mas que descobrir qual deles vem do Senhor é o melhor para a nossa vida. Entenda, os nossos planos, eles nos confundem. O escritor, o profeta Jeremias, ele fala que o coração do homem é enganoso. Então, veja, nós fazemos planos e às vezes nós nos confundimos com os nossos planos. Mas quando assumimos os projetos que são de Deus, não tem como dar errado. Quando assumimos o propósito de Deus para as nossas vidas, não tem como dar errado. Deus não nos dá a partir do que precisamos, mas a partir do que Ele tem. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Ele não nos dá a partir do que nós precisamos, mas é a partir do que Ele tem. E a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro, do prata, Ele é o dono do mundo, todas as coisas pertencem a Ele. Ele é o Senhor, aleluia. Portanto, nada que vem de Deus, e eu quero que você entenda isso também, nada que vem de Deus é pequeno demais. Nada que vem de Deus é pequeno demais. Tudo que vem de Deus é bom. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jonas, no capítulo de número 1. E através do profeta Jonas, nós vamos extrair alguns princípios que podem nos ajudar a assumir o nosso destino. Jonas é um dos profetas menores. Se ficar difícil de encontrar, aí você vem para a escola bíblica dominical que a gente ajuda. Em primeiro lugar, para nós assumirmos o nosso destino, precisamos ouvir e obedecer a direção de Deus. Olha só, Jonas capítulo 1, a partir do verso 2, diz o seguinte: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Entenda, o ápice da vida está na vontade de Deus. Existe urgência em atendermos ao chamado de Deus para as nossas vidas. Não dá para vivermos uma vida plena
sem apressarmos o propósito de Deus para nós. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo na nossa caminhada, sim ou não? Como diz o ditado, dando murro em ponta de faca, né? Um ditado lá do Goiás. É correr contra o vento. Se não desejarmos, se nós quisermos abreviar o nosso tempo, nós precisamos buscar alinhar o nosso propósito com a vontade de Deus. A nossa prioridade deve ser Deus em todo o tempo. O restante se ajusta. O pastor Vandeir leu Mateus capítulo 6 e fala sobre exatamente essa prioridade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se Deus não for a nossa prioridade, entenda isso, se Ele não for a nossa prioridade, com certeza Ele não é a segunda prioridade. Ele só assume o primeiro lugar. Se Ele não estiver em primeiro, Ele não está em lugar nenhum mais. É chocante ouvir isso, porque às vezes a gente quer que Deus fique em segundo lugar na nossa vida. Eu quero que você nesta noite assuma o propósito de Deus para a sua vida, entendendo que Ele é a sua prioridade. Ele é o primeiro em nossas vidas. Esse texto de Jonas que nós acabamos de ler diz: Deus falando com Jonas, vai depressa. Deus tem pressa em cumprir os seus propósitos na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas Jonas, com medo, e muitas vezes a gente se encontra na mesma situação que Jonas, fala: Senhor, o que eu vou falar para aquele povo? Aquele povo é doido demais, eles vão me matar. Eu vou em direção oposta, eu vou ao contrário, porque não quero me envolver com esta missão. Aquilo que Deus tem para você fazer, Ele espera que você cumpra. Por isso ouça, obedeça. Amém? Cutuque esse crente do seu lado, diga para ele: ouça e obedeça à vontade de Deus. Que tipo de missão Deus confiou a você? Qual é a missão que Deus confiou a mim? Qual é a missão que Deus confiou a nós? O que nós temos feito para cumprir esta missão? O que nós temos feito? Obediência é pré-requisito fundamental para se chegar ao lugar que Deus determinou para que cheguemos. Sem obediência não saímos do lugar. Obediência é pré-requisito fundamental para chegarmos ao lugar pré-determinado por Deus para que alcancemos. Em segundo lugar, para assumir o nosso destino, precisamos reconhecer os nossos erros. Você pode dizer amém? Vamos lá, continue aí com Jonas aberto. Vamos lá para o versículo 10 em diante. Diz o seguinte: com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Reconheça os seus erros. Você conhece a história de Jonas.
Deus manda, ele foge. Vem uma tremenda tempestade sobre aonde eles estavam. E o versículo de número 7 diz que eles lançam sorte entre eles. Aliás, o versículo de número 5 diz que Jonas estava dormindo na tempestade. Todo mundo desesperado dentro do navio, dentro do barco. E aí eles vão e descobrem o Jonas dormindo. E é interessante que o relato bíblico diz que o comandante do navio acorda Jonas e fala: por que você não está clamando o seu Deus? E ele conta a história. Deus me mandou ir para Nínive e eu estou indo para Tarsis. Eles lançam sorte entre eles. E a sorte recai sobre quem? Sim, sobre Jonas. Deus não deixa os seus confundidos. Sabe, às vezes a gente quer esconder os nossos erros, as nossas falhas. Reconheça os seus erros. Jonas assume a sua posição e fala: olha, é por minha causa que tudo isso sobreveio. Vocês estão sabendo disso. Não foram as pessoas que lançaram Jonas no mar. Foi ele que comprou a passagem errada. Seria muito fácil as pessoas lançarem ao mar, mas ele embarcou no barco errado. O destino era Nínive, e ele está indo para Tarsis. Ele cometeu o erro de não obedecer à vontade de Deus, de não obedecer à voz de Deus, o que Deus havia dito. Veja, você não é uma vítima do que as pessoas fizeram com você. Ninguém jogou onde você está. Foi você que escolheu chegar aí. Às vezes com seus erros, com as suas falhas. Mas eu quero te encorajar nesta noite a reconhecer os seus erros. E a tomar uma posição de onde você chegou. E falar: Deus, eu quero uma mudança a partir daqui. Eu quero uma nova história a partir daqui. Tudo aconteceu por minhas escolhas, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Mas eu quero a partir de hoje tomar uma decisão, uma postura diferente. O versículo de número 15 diz que os homens lançam Jonas no mar. E quando ela é lançado, o mar enfurecido se aquieta. Olha só que interessante. Jonas falou para eles: me lancem ao mar. E quando isso acontece, o mar se acalma. Ele tomou uma posição perante Deus. Jonas tomou uma decisão perante Deus. Talvez nesta noite você precisa tomar uma postura e uma posição diante de Deus para que o mar que está revolto em sua casa, na sua família, se acalme. Eu quero te encorajar a fazer isso em nome de Jesus. Reconheça os seus erros. Fiz escolhas que deram errados, mas daqui para frente será diferente. Aleluia. Aleluia. Daqui para frente será uma nova história, porque eu estou escolhendo obedecer e seguir a vontade de Deus. Em terceiro lugar, para assumirmos o nosso destino, respeite o processo de Deus em sua vida. O versículo de número 17 de Jonas, capítulo 1, diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas.
E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu chego à seguinte conclusão: é melhor ser engolido por um peixe e chegar do que chegar no lugar errado. É melhor ser engolido por um grande peixe do que chegar no lugar errado. O peixe foi o casulo de Jonas. Entenda, Deus não precisa de processos para nos dar algo. Nós precisamos para receber. Deus não precisa de processo. Eu já disse aqui, todas as coisas pertencem a Ele. Tudo está nas mãos dEle. Mas para eu e você recebermos de Deus, nós precisamos do processo. E o processo nem sempre é fácil. O processo às vezes dói. Quantos momentos difíceis nós já passamos na nossa vida? Quantas histórias você já teve que enfrentar no seu dia a dia? Quantas dificuldades você já enfrentou na sua vida? Aceite o processo de Deus para você. Capítulo 2 de Jonas, e o verso de número 1 diz o seguinte: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Lá dentro do peixe, no profundo do abismo, Jonas ora. E sabe o que é mais tremendo? Deus ouve. Deus ouve. Sabe, o processo em que você está passando, Deus está te vendo. O processo em que você está enfrentando, os olhos do Senhor estão sobre você. O processo em que você está enfrentando, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Não importa quão profundo seja o processo, Ele está atento. Ele te ouve, aleluia. Deserto não é lugar de sofrimento, mas de oração e quebrantamento. Aliás, deixa eu usar aqui o peixe, né? Já que a gente está falando de peixe. O ventre do peixe não é lugar de sofrimento, mas de oração e de quebrantamento. Você está dentro do ventre de um peixe? Respeite o que Deus está fazendo. Ele está te transformando antes de mudar o que está acontecendo. Ele está te transformando antes de mudar o que está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Sabe, Ele tem o controle de todas as coisas. Respeite o processo de Deus na sua vida. Deus ouve a oração de Jonas e muda a história. Aleluia. Eu aprendo nesta noite, eu entendo nesta noite que Deus está ouvindo a nossa oração. E Ele trará a resposta às suas necessidades. Um quarto passo para assumirmos o nosso destino: arrependa-se e recomece novamente. Capítulo 2 de Jonas, e o versículo de número 2, ele diz o seguinte: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Reinicie, né? A gente está na geração tecnológica. Sempre é necessário reiniciar. O computador trava, você vai lá e dá um delete nele, ele reinicia, daqui a pouco ele volta a funcionar.
celular trava, você reinicia e arranca a bateria. Não sei nem se tem como arrancar a bateria mais, tem não, né? Não sei não. Mas você reinicia e ele volta a funcionar. Precisamos começar novamente. E o arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo. Reconheça que você precisa de Deus. Convide-o a fazer parte da sua vida, parte da sua história. Você só encontra o arrependimento quando olhar para Deus. Você só encontrará arrependimento quando olhar para Deus. Não aceite o que o mundo impõe sobre você. Não aceite as palavras que venham para destruir a sua vida. Palavras que venham para machucar a sua vida. Mas reinicie com o Senhor Jesus. Recomece com o Senhor Jesus, entendendo que a vontade de Deus, o propósito de Deus é o melhor para você. Jonas, lá do ventre do peixe. Eu gostei dessa frase, do ventre da morte. Que expectativa tem para quem está dentro de um ventre de um peixe? Qual a esperança tem para quem está dentro do ventre de um peixe? Primeiro é um milagre ele ter chegado lá vivo, né? Eu fico imaginando esse peixe, deve ser uma cachalote, né? Engoliu, foi. Mas qual a esperança tem para quem está dentro do ventre de um peixe? E ele fala: do ventre da morte gritei por socorro, e o Senhor me ouviu. E o Senhor me ouviu. Sabe o que eu entendo com isso? Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a sua história. Ainda há esperança para a situação em que você está enfrentando. Ainda há esperança para a sua casa, para a sua família. Ainda há esperança. Recomece. A resposta das nossas aflições está em Deus. A resposta para as nossas angústias, para os nossos temores, está em Deus. Precisamos de ajuda médica? Sim, precisamos. Precisamos de apoio de pessoas? Sim, precisamos. Mas a resposta vem de Deus para as nossas vidas. É tempo de você acertar o que errou até hoje. É tempo de dar um basta e falar: tomei a decisão errada, comprei a passagem para o barco errado. Agora eu vou acertar. E por último, não desista da promessa de Deus. Jonas capítulo 2 e o versículo de número 10. O Senhor deu ordens ao peixe. Ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas poderia ter ido de barco, tranquilo. Mas escolheu aventurar-se. E que aventura? Foi de peixe. O mais importante não é como você vai. O mais importante é você chegar. Precisamos entender que tudo que vem de Deus passa pelo teste do tempo. Deus nos prepara para receber o que vem dele. Deus cumpre
cumpre as suas palavras. É impossível fazer as coisas de Deus do seu jeito. Eu estava conversando com o Fernando antes do culto começar. E ele me falando: pastor, quem é que dá a palavra? Não é Deus? Sim, é Deus. Por que então que outras pessoas querem direcionar? É impossível fazer as coisas de Deus do seu jeito. As promessas dele se cumprirão fielmente sobre a sua vida. Nenhuma de suas palavras cairá por terra. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida, no teu ministério, na tua casa, os teus sonhos, os teus projetos. Mas assuma o desejo de Deus para a sua vida. Se tentar fazer do seu jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. Ainda bem que tem alguém que concorda comigo, né? Se tentar fazer do seu jeito, não vai dar em lugar nenhum. Jonas, eu fico imaginando Jonas falando: eu vou para outro lugar e Deus me esquece. Hã? Quem pôs a mão ao arado não tem como olhar atrás. Sabe, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. As promessas dele se cumprirá em tua casa, em tua família, no seu ministério. Aleluia. Aquilo que ele te chamou para fazer, ele vai cumprir na tua vida. Talvez hoje você se sinta dentro de um grande peixe. Sem expectativa. Talvez hoje você está olhando e falando: acabou meu ministério, acabaram os meus sonhos. Foi o Senhor quem deu ordem ao peixe para levar Jonas de volta. Foi o Senhor quem deu uma ordem ao peixe. Ei, a promessa dele se cumprirá na sua vida. Por mais que hoje você se sinta dentro de um peixe, vem uma ordem de Deus a teu favor. Vem uma ordem de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vem uma palavra de Deus a teu favor nesta noite. A história que ele tem escrito a seu respeito é a melhor história. Não desista. Não desista. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista dos propósitos de Deus para a sua vida. Deus está fazendo um convite a mim e a você hoje. Assuma o seu destino. Não deixe que outros escrevam a sua história e faça você chegar no lugar que eles querem que você chegue. Você deve chegar no lugar que Deus já preparou para que você chegue. Por isso hoje Ele está nos dando uma oportunidade de recomeçar. De recomeçar. Ouça e obedeça a direção de Deus. Reconheça os seus erros. Respeite o processo de Deus para a sua vida. Arrependa-se e recomece. E não desista das promessas de Deus.
Se coloque em pé em nome de Jesus.